Devemos lembrar do passado por quê? Devemos lembrar como Jesus morreu. Isso desejando mostrar mais tarde o seu amor pela humanidade. Em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Às vezes, queridos, nós temos uma ideia de merecimento, né? Então eu vou receber isso ou aquilo porque eu mereço. Eu fiz, sabe, eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa que faço favor, eu sou generoso, então por eu ser bonzinho, eu vou receber algumas dádivas, alguns presentes. Então esse é o pensamento natural. Mas Deus enviou Jesus, não foi quando nós nos tornamos bonzinhos. O texto diz: sendo nós ainda pecadores. Ou seja, dentro do critério humano não havia nada em nós que se aproveitasse, porque nós estávamos sentenciados à perdição eterna. Porque a natureza do homem, ela é o quê? Pecaminosa. O homem, pela sua natureza, ele é mau. Normalmente um animal, ele mata outro porque está com fome, ou mata por defesa. Mas o homem, muitos matam porque gostam de matar. Eles matam animais, matam a sua própria espécie, porque gosta, sabe? Então o homem tem essa natureza ruim. Graças a Deus, aprove a Deus enviar Jesus, para que nele a nossa estrutura, a nossa natureza fosse mudada. É por isso, queridos, que quando nós recebemos Jesus, a nossa vida muda, porque nós passamos a olhar agora com outros olhos. Não vemos mais agora da forma como o mundo vê, a gente vê com outro olhar. A gente começa a olhar para uma pessoa e ter misericórdia dela. O que no passado, quando uma pessoa estava na P, a gente diz: bem feito, está assim porque fez o que não devia. Mas hoje, quando isso acontece, a gente percebe alguém assim e diz: oh meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, traz a tua graça, traz o teu amor. Então é assim, queridos, e Jesus entregou o seu corpo nas mãos de homens pecadores e carregou sobre o seu corpo o pecado de toda a humanidade. Quando nós assentamos à mesa, sempre que falamos de ceia, da ceia do Senhor, nós pensamos na mesa posta, nós começamos a lembrar da última ceia, onde Jesus estava com seus discípulos. Começamos a nos transportar para aquele momento histórico, espiritual, mas também histórico, onde Jesus estava com seus discípulos, e começamos a pensar. Era uma galera boa, né? A galera joia. Nem tanto assim. Um iria traí-lo, outro iria negá-lo, outro não iria crer, sabendo de tudo aquilo que eles já experimentaram, de tudo aquilo que eles já viram, de toda a experiência por 3 anos e meio andando com Jesus, sabendo tudo aquilo ali, mas mesmo assim, eram essas pessoas. Então, o que isso mostra? Mostra que essas pessoas, elas não eram pessoas que estavam acima do padrão. Não. Jesus não os chamou porque eram bonzinhos. Jesus os chamou porque tinha uma missão. Havia um desígnio do céu para a vida deles. Assim como nós, o Senhor nos chama porque Ele tem uma missão. Ele nos chama porque Ele nos deu um desígnio. Há um propósito de Deus na nossa vida. Amém? Então, queridos, quando nós nos assentamos na mesa, quando percebemos, então nós olhamos para trás e começamos o que é que nós vamos ver agora? Vamos ver o Calvário. A gente começa a pensar no Calvário. Nós vamos lembrar como Jesus sofreu, vamos lembrar da sua humilhação, como Ele foi cuspido, como Ele foi surrado, como eles arrancaram a sua carne com os açoites. Isso foi Jesus.
Na época em que Jesus ele é colocado à cruz, exposto à cruz, há um momento que somava a sua dor tão absoluta, tão terrível, somando isso uma sede exagerada, porque Jesus estava ali totalmente já diante de tantos açoites, pendurado naquela cruz, com suas mãos cravadas, com seus pés cravados, com aquela coroa de espinho na sua cabeça, empurrando aqueles espinhos. Tudo isso, além disso, tem o sofrimento da alma. Jesus há pouco tempo tinha dito: Pai, se der, se puder, passa de mim esse cálice. Se der, dá um jeitinho de eu não ter que passar por isso, porque ele sabia o que estava preparado para ele. Mas ele fala uma coisa: contudo, que se faça a tua vontade. Ou seja, com toda a dor, com todo o sofrimento, para Jesus era mais importante fazer a vontade do Pai do que simplesmente livrar a sua dor. Ele diz na sua palavra: para isso eu vim. Para isso eu vim. Então Jesus está ali, nesse momento absoluto de sede, onde eu não sei quantos aqui já passaram essa experiência de já estar há muito tempo sem tomar água, você é acostumado, e aí você, por alguma razão, você está longe da água, está viajando, alguma coisa assim, não tem água, e você fica desesperado. Alguém já passou assim essa experiência? Alguém aqui já passou? Sabe, queridos, eu normalmente eu não tenho sede. Eu não tenho sede. Toda vida que eu me lembro eu tomo água, mas sede é uma coisa que normalmente eu não tenho. Mas eu fico desesperado se disser assim: não tem água. Eu não sei porquê, mas nesse momento parece que a nossa cabeça, nosso cérebro vai conspirar com o corpo e vai mandar essa mensagem de socorro, e a gente fica feito doido porque não tem água. Agora você imagina Jesus há tanto tempo ali sem tomar água, naquele sofrimento absurdo, e diz o texto que ele teve sede, e ele pede água. Ele diz: tenho sede. Foi uma dica que ele deu, era uma forma de dizer: por favor, nem olhe para o meu sofrimento não, mas pelo menos um pouco de água. E naquele momento é colocado um espeto numa esponja, molha no vinagre e passa nos lábios de Jesus. Dá para ele molhar com aquele negócio. Aquele momento, ele diz assim, é naquele momento que ele entrega: a ti entrego o meu espírito. O nível de humilhação foi algo tão exagerado que ele diz: tá bom, aqui chega, está consumado. Quando a gente olha assim, a gente imagina aquela esponjazinha que está na pia, né? A gente imagina essa esponja, aquela esponja que a gente conhece que está na pia. A gente pensa que é aquele vinagre de cozinha. Não é isso que a gente pensa? Mas não tem nada disso não. Havia ali bem perto um banheiro público romano, um banheiro público. E como funcionava esse banheiro? Eu já falei aqui uma vez. Como funcionava? As pessoas estavam ali no lugar, tinha a parte para mulheres, a parte para homens, mas a parte para... como é que funcionava? O aparelho sanitário era um buraco, que existia na frente desse buraco um regozinho correndo água, e dentro desse rego correndo água tinha aquelas esponjas do mar, em vários lugares. Ali, nesse período, não existia esse papelzinho higiênico bem enroladinho, tal, não tinha isso. Então era a forma que eles
se limpavam com aquela esponja. Pegava o caniço, furava a esponja e se limpavam. Pegava, passava na água e colocava aquela esponja, sabe aonde? Dentro de uma bacia de vinagre. Então, a esponja que é colocada nos lábios de Jesus é essa esponja que é tirada do vinagre, que está no vinagre, ali é colocado num caniço e passado nos lábios de Jesus. Isso é o maior nível de humilhação que alguém pode passar, mas ele passou. Ele precisava? Não, ele é Deus, mas ele decidiu passar por amor a você, por amor a mim. Ele decidiu fazer isso, independente de toda essa nojeira, de toda essa coisa, de toda essa carnificina sobre ele. Ele decidiu por amor a nós. É por isso que nós não podemos deixar de olhar para trás, deixar de olhar o passado, deixar de olhar o que Jesus passou.